Que alegria estarmos juntos, mais um sábado, mais uma noite. Glória a Deus. Hoje estamos na segunda mensagem da série Plena Satisfação em Deus. Essa série vem do livro do John Piper, Plena Satisfação em Deus. Quem já leu esse livrinho? É bem curtinho. Quem já leu? Eu sei que bastante gente já leu. Levanta bem alto aí, só para ter uma ideia. Agora vai ter mais uns 5 circulando aí, né, Dávila? Dávila comprou uns 5 aí, vai começar a circular na galera para todo mundo ler. Ele é um resumo do livro Em Busca de Deus, que é um livro mais denso do John Piper. E aí ele escreveu depois esse Plena Satisfação em Deus. É um livro mais curtinho, bem leve, mas é a essência do Evangelho. Porque a essência da mensagem, a essência do cristianismo é o relacionamento. Deus não veio aqui, Jesus não veio aqui criar uma religião. Ele veio nos ligar ao Pai. É um relacionamento. E quando nós olhamos para a palavra, sempre foi sobre isso. Você vê lá em Gênesis que Deus descia na viração do dia para se conectar, para se relacionar com Adão. Ele sabia tudo que estava passando na vida do Adão, tudo que estava acontecendo, aquilo que estava no seu coração, mas ele fazia questão de vir se relacionar. Você foi criado para isso. Fala assim, eu fui criado para me relacionar com Deus. É isso, é sobre isso. Não é sobre religião, não é sobre seguir um código de conduta ou um código de ética. Não é sobre isso, é sobre relacionamento. Você foi criado para ter um relacionamento íntimo com Cristo. Deus anseia por isso. Você foi criado para ser um discípulo, chamado para ser um discípulo. Teu primeiro chamado é esse, é ser um discípulo. Estar na presença de Deus e plena satisfação em Deus é isso. Quando nós encontramos essa alegria, quando nós encontramos essa satisfação que há em conhecer a Cristo, todo o restante perde o valor, muda completamente a nossa vida. Quando você encontra esse prazer que há em Deus, os outros prazeres, eles saem de cena. Como o Júlio pregou muito bem aqui no sábado passado, você não precisa mais ficar lutando contra o pecado e você faz aquele esforço tremendo para vencer o pecado. Quando você realmente faz de Cristo a sua satisfação, os outros prazeres são como um prato de lentilha. E você não vai trocar aquilo que é eterno, a satisfação eterna, por um prato de lentilha. É sobre isso. Foi a primeira mensagem no sábado passado. E hoje eu quero avançar um pouquinho aqui. E a mensagem de hoje é a mensagem do livro. O céu não é aqui. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno resumo do livro. O livro são 7 capítulos. E eu vou, nesse resumo de mensagem aqui, eu vou abordar de maneira rápida aqui 3 capítulos que tem tudo a ver com plena satisfação em Deus. Porque o céu não é aqui. Essa mensagem eu compartilhei um pouquinho com vocês no ano passado. Foi a mensagem que mudou completamente a minha vida. Quando eu entendi sobre a eternidade. Quando eu entendi que viver por essas coisas que enxergamos, viver pelas coisas dessa terra, que não faz sentido. Nós estamos aqui só de passagem e nós precisamos viver por aquilo que é eterno. Então isso é sobre encontrar a verdadeira satisfação, a fonte da verdadeira alegria, aquilo que realmente tem valor e importância. O céu não é aqui, é sobre isso, é sobre a eternidade. E essa é uma mensagem, a qualquer momento da história, é uma mensagem essencial e importante, mas ainda mais nesse tempo que estamos vivendo e ainda mais nessa semana, gente. Vamos falar a verdade. Que semana foi essa? Para o mundo que eu quero descer. O que está acontecendo no nosso planeta, gente? Dá uma olhada aí no que aconteceu no mundo essa semana. Olha o caos que a humanidade está submersa. Já começou na segunda-feira lá no Nepal. Aquele caos, né? A população indignada com o governo ditatorial, autoritário, que estava reprimindo a liberdade de expressão. Tomara que a gente não chegue nesse nível aqui no Brasil. Mas o povo teve que ir até o parlamento, até ao momento lá de botar fogo no governo, né? Incendiar tudo, a revolta que está no povo, ao caos. Você viu a outra notícia aí também daquela ucraniana que foi morta no metrô a sangue frio. Inacreditável ver um negócio daquele. Esfaqueada, a sangue frio sem motivo algum. E aí você vê ainda a mídia defendendo o cidadão.
Não, ele fez isso pela cor da pele, ele tem o direito de fazer isso. Eu vi isso, alguns jornalistas falando isso. Absurdo, completo. Insanidade que está na mente das pessoas. Depois você viu aí a triste notícia da morte do Charlie Kirk, assassinado a sangue frio. Um homem de princípios cristãos. Se você não assistiu, com certeza você viu algum vídeo dele, mas alguém que pregava o evangelho nas universidades, contra a violência, um homem aberto ao contraditório, né? A trocar ideia. O que ele fazia nas universidades? Vamos trocar uma ideia, conversar sobre ideias. Não violência, falar sobre Cristo, entender o seu ponto de vista, eu vou compartilhar o meu e vamos entender aqui uma melhor solução para esse conflito. E o que você vê na grande mídia? Distorcendo completamente. Extremista. Hoje você carregar uma Bíblia debaixo do braço, você ter uma família tradicional, você é chamado de extremista. A mídia distorce completamente. Esse é o mundo que estamos. Sem falar tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Tudo que aconteceu essa semana. Completa injustiça na nossa nação. Você está acompanhando as notícias. Que mundo é esse em que estamos? Tudo aquilo que estava na palavra tem se cumprido em nossos dias. Dias difíceis. Homens com aparência de piedade. Porque é isso que a gente vê por aí. Uma aparência de bem, né? Não, mas é inclusão, é tantas coisas que são pregadas, mas, na verdade, o objetivo é mau. E por isso essa mensagem é tão relevante, eternidade. Porque se nós formos olhar o noticiário, formos olhar as notícias daqui, formos buscar nesse mundo aqui alguma satisfação, estamos perdidos. Não há como. Não há como encontrar satisfação nesse mundo. E a mensagem de eternidade vem para trazer esperança ao nosso coração. E muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, né? Vamos falar a verdade. Você tem tanta coisa para resolver, você tem provas, né? Você está na semana de provas, aí você que tem uma galera em semana de provas, você tem trabalhos para entregar, você tem boletos que estão chegando e, né, não para de pipocar lá no seu e-mail a fatura do cartão para resolver. Você tem uma série de compromissos e coisas. A gente não para pensar em eternidade. Que horas que eu vou pensar nisso? Mas a verdade é que viver à luz da eternidade muda completamente a maneira que a gente vive. Por isso é tão importante essa reflexão. Quando você entende a eternidade e que nós estamos aqui só de passagem, esse mundo aqui, essa vida aqui que nós enxergamos é só o início da história, é só a capa do livro. É pouco tempo que a gente tem aqui, logo vai passar. Não faz sentido viver por aquilo que vai passar. Quando você entende isso, isso muda suas prioridades. Isso realinha suas tarefas. Isso muda a maneira que você se relaciona com as pessoas. Você vai passar a ser alguém muito mais perdoador. Alguém muito mais bondoso. Muito mais intencional nos seus relacionamentos. Não vai ficar perdendo tempo com picuinha, com amargura, com falta de perdão, com coisa mal resolvida. Quando você entende a eternidade, mexe no teu bolso. Você vai parar de ser tão apegado com dinheiro e vai se tornar alguém mais generoso, alguém que dizima. Dízimo. 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 Aí, esse tá bom. Dízimo. Mexe completamente com a maneira que você faz absolutamente tudo. Quando você entende a eternidade. Por isso essa mensagem é tão importante. E a grande verdade é que muitos de nós, a gente está vivendo essa vida como se estivesse no modo soneca do celular, sabe? Sabe modo soneca? Quem já se atrasou aí para algum compromisso porque confiou no soneca? Você ficou batendo lá mais 5 minutos. Pode confessar, levanta a mão e confessa. Eu também, né? Você vai lá mais 5 minutos, mais 5, quando você vê, meu Deus. E aí você levanta catando cavaco, sai correndo, veste a calça.
Já era, atrasou. E tem muita gente vivendo assim na sua vida espiritual, espiritualmente falando, no modo soneca. Quando a gente não para refletir sobre a eternidade, a gente se coloca nessa posição aí de estar em sonolência espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá em Romanos 12, 11 e 12, ele fala sobre um despertar, e a gente precisa despertar. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Ele está falando sobre isso, é preciso despertar, chegou a hora de despertar. Fala assim, ó, chegou a hora de despertar. Esse despertar do sono é um despertar espiritual. É sobre entender que o céu não é aqui, que não faz sentido a gente vir para a igreja todo sábado, todo domingo, mas a gente entra e sai e nada muda. A gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito, se preocupando na segunda-feira com os boletos, se preocupando exacerbadamente, demasiadamente com as coisas dessa vida. Demais, e perdemos o foco daquilo que é eterno. Nós precisamos despertar, e é sobre isso. Essa mensagem é sobre isso. Jesus nos alertou sobre não fazer dessa vida aqui o nosso foco. É claro que você tem problemas para resolver, você tem provas para vencer, você tem trabalhos para entregar, você tem responsabilidades, compromissos, mas isso não pode ser o teu foco. Isso aqui que a gente toca e vê não pode ser o nosso foco. Jesus nos dá um alerta em Mateus 6, 19 ao 21. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas ajuntem tesouros nos céus. Vamos lá, ajuntem tesouros onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde é que está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Está aqui nessa terra ou está nas coisas dos céus? Aonde você tem gastado maior foco, energia, tempo, recursos? Onde você tem usado mais os seus talentos, dons e habilidades? Aqui nessa terra ou nos céus? Jesus está nos dando um alerta. Nós não podemos gastar a nossa vida por aquilo que vai ficar. Se a gente fizer isso, nós corremos o risco de chegar na porta do céu vazios diante da eternidade. E esse deve ser o nosso grande medo. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, e isso reconfigurou completamente suas prioridades. Quando você olha para a vida dele, um homem que aos olhos do mundo era um fracassado, sem posse, sem prestígio, mas um homem que foi um bandeirante do evangelho, alguém que construiu tesouros eternos, alguém que ajuntou riquezas nos céus. E ele reconfigura tanto as prioridades que ele escreve lá em Filipenses 3, dos 7 ao 11. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Olha só o que ele está falando aqui. O que era lucro, ou seja, essa vida aqui, prestígio, patrimônio, né, as coisas aqui que a gente pode conquistar, e que qualquer coisa que você pode imaginar, que você pode viver nessa terra, aquilo que era lucro, passei a considerar como perda. Uau! Por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Olha o que ele está falando aqui. Considero tudo desse mundo aqui, tudo que a gente pode ver, tocar, sentir, como perda, comparado à grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, é isso mesmo. Eu as considero como esterco. Sabe o que é esterco, né? É isso mesmo aí que você está pensando. Adubo, esterco. Considero tudo nesse mundo aqui como esterco. É isso que ele está falando. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
E ele termina assim, ó: eu quero conhecer a Cristo, eu também, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Você pode repetir isso aí? Eu quero conhecer a Cristo. Mais forte, eu quero conhecer a Cristo. Isso tem que ser a nossa ambição. Esse tem que ser o nosso desejo, o nosso prazer. E tudo mais é secundário. Tudo mais é esterco. É perda. Se tiver, tá bom. Se não tiver, tá bom também. Porque a grandeza, a verdadeira grandeza, a suprema grandeza é conhecer a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. A sua vida é completamente reorganizada à luz da eternidade, quando ele entende, quando ele é encontrado por Cristo, e ele entende isso. Você precisa sair daqui hoje com isso queimando no seu coração. Você precisa sair daqui hoje com as suas prioridades reorganizadas, os seus valores reorganizados, seus relacionamentos transformados, a maneira de lidar com o dinheiro transformada, a sua vida reorganizada a partir da perspectiva da eternidade. Isso é viver na perspectiva de Deus. Isso é viver na perspectiva da eternidade. Existe em nós uma inquietação. Pare e pense um pouquinho. Cada um de nós tem desejos, anseios, sonhos. Agora não tem nada nesse mundo que pode nos satisfazer completamente. Nada nesse mundo vai tirar essa inquietação de dentro de você. Todos nós ansiamos por algo. Imagina aí, jovem, você tem um desejo de um relacionamento. Talvez essa seja a sua inquietação agora. Você está orando, você já descreveu para Deus lá como é que você quer, ano de fabricação, qual o número do chassi, a cor, o cabelo, o olho, o cheiro, se toma banho ou não toma banho, E de repente você vai lá e conquista, Deus te abençoa. E você começa a desfrutar aquele relacionamento maravilhoso dos céus. Eita glória, recebe aí. Eu ouvi um amém aí, ó. Mas o que vai acontecer? Eu preciso te falar, vai passar um tempo e a inquietação volta. A inquietação por outra coisa, aquele relacionamento já não satisfaz mais. Não é que você vai trocar de relacionamento, entenda o que eu estou falando, mas já vai surgir outra inquietação por outra coisa, é outra coisa que você precisa. Aí você quer crescer na carreira, e aí você quer abrir um negócio, e aí você quer um carro, e aí você quer uma casa, aí você... A inquietação nunca acaba, nunca termina. Nada nesse mundo satisfaz completamente. Sabe por quê? Eclesiastes 3:11. Deus plantou no coração do homem um anseio pela eternidade. Uau! Existe em cada um de nós um anseio pelo eterno. Então nada nesse mundo vai satisfazer. O quanto antes você entender isso, melhor. Menos tempo você vai perder. Se tem algo que você tem que ter medo na vida é de perder tempo com Deus, com aquilo que Deus não mandou você fazer. De não estar fazendo o que Deus te mandou fazer. Quanto antes você entender isso, Deus colocou a eternidade no meu coração. Então somente Ele pode me satisfazer completamente. E a palavra em Salmos diz: deleita-te no Senhor. Eu me deleito nele, eu me satisfaço completamente nele. E a partir desse lugar, eu vivo e faço todas as outras coisas. Plena satisfação em Deus. É sobre isso. C.S. Lewis escreve muito bem quando ele diz que se eu encontro em mim algum desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para outro mundo. É sobre isso. Você foi criado para outro mundo, nada aqui vai te satisfazer. Ele também diz que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. É inútil, tudo que nós fazemos e não tem relevância alguma na eternidade, na porta do céu, não vai ser contabilizado. É inútil. Não vale nada. A gente precisa alinhar o nosso foco, a nossa vida, tudo que fazemos, à luz dessas verdades. E eu quero compartilhar rapidamente com você 3 coisas, nos próximos poucos minutos que temos aqui. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você são 3 lentes para você colocar, um óculos para você enxergar a vida a partir de hoje.
3 lentes que você precisa enxergar a vida nessa perspectiva do eterno, na perspectiva de Deus. E a primeira é que a vida é breve. Repete isso só para ser mais didático e você gravar melhor. Fala assim, a vida é breve. Não sei se você já perdeu alguém muito próximo de você. Eu já perdi, de maneira repentina. E quando isso acontece, a gente para repensar sobre isso. Quanto é breve e o quanto a gente não controla o nosso tempo aqui. Numa noite, e eu tinha aí uns 25 anos mais ou menos, a gente estava comendo pizza, se divertindo com alguns amigos. E um desses nossos amigos, no outro dia pela manhã, nós recebemos a notícia, sofreu um acidente e morreu. Breve, repentino, fatal, inesperado. Ninguém imaginava aquilo. Foi muito forte, muito doloroso. A vida é breve. Nenhum de nós sabe a hora que vai partir. Nenhum de nós. A gente se prepara e constrói a vida para viver muitos anos, mas a verdade é que nenhum de nós sabe. Mas agora viver, à luz dessa verdade, entender que a qualquer momento a gente pode partir, pode chegar a nossa vez, e a gente precisa estar preparado. Você está preparado? Se Deus te chamar agora, a hora que você sair daqui? Para onde você vai? Você precisa responder essa pergunta. A gente precisa viver de tal maneira que estejamos prontos. Precisamos viver sem pendências, sem briga com ninguém, coisa mal resolvida, aí um com o outro. Gente, para com isso. Mágoa ou conversinha. Não dá, não tem como. E se Deus te chamar, e se chegar a tua vez? Você não sabe. A gente precisa viver sem pendências, é isso que a palavra nos ensina. A gente precisa estar pronto para partir a qualquer momento, essa é a verdade da nossa vida. A vida é breve, olha só, Jó escreve, os nossos dias na terra não passam de uma sombra. O que é sombra? De repente já foi, já era. Tiago vai escrever também que a vida é como um vapor, uma neblina. Salmos 39, 4, Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta. E me faça conhecer a minha fragilidade. Somos frágeis e a vida é curta. Salmo 119, 19. Estou apenas de passagem aqui na terra. Sou um viajante e preciso dos seus mandamentos para me orientar. Você está só de passagem aqui. Então essa é a primeira lente que você precisa colocar. A segunda é que a vida é mordomia. Repete isso também. A vida é mordomia. Mordomia diz respeito à administração. Um mordomo é alguém que administra os bens para o seu senhor. Nós todos aqui somos mordomos. Pare e pense uma coisa. Você não possui de fato nada aqui nessa terra. Deus apenas permite que você use as coisas por um tempo. Você veio pelado e vai embora pelado. Né? Jó escreve sobre isso. Nu nasci e nu retornarei. Do pó viemos e para o pó voltaremos. Você não trouxe nada, não vai levar nada. Deus apenas deixa você usar as coisas um pouquinho. Então você não tem nada. Nós não possuímos de nada de fato. A casa que eu tenho não é minha, o carro que eu tenho não é meu, essa roupa que eu estou usando não é minha, daqui a pouco ela vai passar, outra pessoa vai usar as coisas que hoje eu uso. Não possuímos nada. Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo é do Senhor. O mundo e os que nele vivem. 1 Coríntios 4 e 7, o apóstolo Paulo dá um sem pulo no peito aqui. Ó. O que você tem que não tenha recebido? E não parou por aí. E se recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Au! Ai! Por que a gente acha que tem alguma coisa? Por que a gente se orgulha tanto com o nosso iPhone, com o nosso iPad, com o nosso... tantas coisas. Tudo é passageiro. Tudo é nada. Deus apenas permite que a gente use as coisas por um tempo. Parábola dos talentos em Mateus 25 é sobre isso. Jesus está nos ensinando que nós precisamos ser servos bons e fiéis, bons mordomos, porque no final da vida seremos cobrados. O que fizemos? O que você está fazendo? Quer ver coisas que Deus te deu? Talvez você pense, mas eu só moro com meus pais, não tenho nada ainda. Só tenho essa roupa aqui. Você tem tempo, Deus te deu tempo. O que você está fazendo? Deus vai cobrar de você. Teu tempo. Teus recursos. Dons e habilidades. O que você tem feito? Está servindo ou sendo servido?
São coisas que Deus vai cobrar de você lá na porta do céu. Mateus 25 é sobre isso. Somos mordomos. Coloque essa lente, enxergue a vida. É uma lente da eternidade. E a terceira lente que você precisa colocar é que a vida é provação. Vamos lá. Aí, prenderam, né? Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Provação, aprovado. Então, se a vida é provação, você passa numa prova somente e para ser aprovado. Essa vida aqui, nós vamos enfrentar provações. Jesus disse em João 16:33, nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem, ou tenham bom ânimo, estejam alegres a todo momento. Eu venci o mundo. Todo momento nós estamos sendo provados de diferentes formas. Sabe por quê? Deus está mais interessado no tipo de pessoa que você está se tornando do que no seu conforto. Deus está mais interessado no seu caráter. Ele está mais interessado em formar a imagem de Cristo em você do que no seu conforto. Então você vai passar privações, vai passar dificuldades, vai passar enfermidades, vai passar lutas, vai passar problemas. Nós passamos, todos nós. E o caráter de Cristo está sendo formado em nós, desde que a gente permita, entenda isso. Porque para passar na prova, a gente precisa entender que a gente está numa prova. E muita gente não entende, fica se lamuriando, reclamando, e não passa na prova, não muda de fase, fica sempre na mesma. Quando você entende que a vida é provação, você começa a avançar na vida. Você vai vencendo etapas, você passa uma prova e depois vem outra. Mas você vai avançando. Você vai subindo de nível nas provações, mas o caráter de Cristo está sendo formado em você. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa não é uma frase motivacional, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, como muitos ficam apenas repetindo por aí. Isso aqui quer dizer, olha, estou passando a aprovação, estou passando a dificuldade, não deu certo ainda, mas Deus está trabalhando no meu caráter. Deus está trabalhando na minha vida e está sendo formado em mim algo muito maior. Algo muito melhor, porque é algo para a eternidade. É o caráter de Cristo, a imagem de Cristo. Isso é Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, desde que eu entenda que Deus está usando aquilo para trabalhar na minha vida, e eu mude a minha pergunta de por que eu estou passando por isso, Deus. Eu mudo a minha pergunta para quê, Senhor? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Mude o porquê de para quê. Isso muda tudo. Aí sim, Romanos 8:28 entra em ação. Senão é só uma frase motivacional. Para quê, Senhor? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor está trabalhando comigo nessa dificuldade financeira? O que eu preciso mudar? Olhando para isso que eu estou enfrentando hoje. Nessa dificuldade de relacionamentos. Nessa dificuldade, Senhor, na minha vida. Olhe para os seus problemas e pergunte, Senhor, para quê? O que o Senhor quer fazer? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com você, essas 3 lentes. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre o erro de tentar construir um céu na terra. Afinal, o céu não é aqui, mas Tiago, o que significa de fato tentar construir um céu aqui nessa terra, de maneira bem clara? Francis Chan tem uma frase que ele diz que o nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedidos naquilo que não tem relevância alguma na eternidade, aquilo que não importa. Esse deve ser o nosso medo. Eu vejo uma geração, eu vejo pessoas por aí com muito medo, com muita ansiedade de fracassar, de não dar certo, mas esse não deve ser o nosso medo. O nosso maior medo deve ser de perder tempo com aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Deve ser de não estar construindo algo que tenha relevância na eternidade. Você tem que estudar, você tem que ser o melhor profissional, você tem que construir sua família sim, mas jamais perder o foco do eterno. Estar construindo algo para a eternidade, ajuntando tesouros nos céus. Jesus fala e nos alerta sobre isso lá em Lucas 12, quando ele conta a parábola do rico insensato. Aquele homem, um fazendeiro, ele prosperou muito.
Ele teve uma safra fantástica. A safra foi gigantesca. Ele olha para tudo aquilo, se alegra, ele olha para os seus celeiros e pensa, não tenho onde guardar essa safra, vou ter que derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores, eu vou guardar essa safra e agora eu vou aproveitar, eu vou descansar, vou comer, eu vou beber, vou viajar, vou curtir minha aposentadoria, está aqui meu patrimônio, consegui aquilo que eu queria, almejei toda a minha vida. E aí Deus olha para ele e fala, seu louco, seu insensato, seu tolo, essa noite você vai morrer. E tudo isso aí que você ajuntou, para quem vai ficar? Para quem será? Assim é a vida daquele que ajunta riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Jesus não está aqui condenando o fato do rico ser rico, mas sim o fato dele não ajuntar riquezas eternas, riquezas para os céus. O fato dele chegar na porta do céu e se encontrar vazio, e esse deve ser o nosso maior medo. Olha, tem uma relação direta entre a forma que você lida com o dinheiro e a sua vida espiritual. Tem uma ligação direta. Você viu que até desligou o microfone quando eu falei dízimo aqui, né? Tem uma ligação direta entre a maneira que você coloca a mão no bolso, a maneira que você lida com o dinheiro e a sua vida espiritual. A forma que você lida com as riquezas desse mundo determina o quanto Deus vai confiar a você as verdadeiras riquezas. É sobre isso que Jesus está falando aqui, as riquezas eternas, espirituais. E tentar construir um céu aqui nessa terra é ser aprisionado pela falsa sensação de segurança do dinheiro. Porque é isso que o dinheiro vende para nós. O que aquele fazendeiro, ele fala? Lá no texto original. Ele fala para si, descansa, agora eu vou descansar. Descansa, coma e beba. Essa é a falsa sensação de segurança do dinheiro. Descanse, coma, beba, aproveite, desfrute aquilo que você acumulou. Esse é o alerta de Jesus. Lá em Salmos 4:8, Davi vai escrever, só em ti, Senhor, só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A nossa segurança, ela tem que estar em Deus. Não tem problema você prosperar financeiramente, prospere financeiramente. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, prospere. Se você tem uma carreira já em desenvolvimento, prospere. Mas não coloque a sua segurança nisso. A sua estabilidade, a sua confiança no dinheiro, na sua carreira, no seu negócio. Só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É o rei Davi, é Davi que está falando isso. Sabe quem é o homem mais miserável desse mundo? O homem mais miserável é aquele que tem tudo, mas não tem Deus. Tem toda a riqueza, todo o prestígio, todo o bem que esse mundo pode oferecer, mas não tem Deus. Se as coisas dessa terra, aquilo que a gente pode tocar, se o êxito aqui nessa terra for a nossa única meta, a gente vai se encontrar vazio diante da eternidade. Esse tem que ser o nosso medo. Esse é o alerta de Jesus. Em Marcos 8,36, ele também fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É sobre isso. De que adianta conquistar carreira, conquistar prestígio, você conseguir investir em muitos bitcoins, você conseguir uma aposentadoria gorda para o futuro, mas perder o seu coração, perder a sua alma. Esse é o alerta de Jesus. Não tente construir um céu onde ele não foi criado para existir. Lá em Salmos 62:10, Davi também alerta, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Prospere, avance, cresça, mas não coloque o coração nas coisas daqui. Não tente construir um céu onde ele não foi feito para existir. E por último, para finalizar, a última coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu estou fazendo um resuminho aqui, é que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Essa é a visão que todo crente precisa ter. Todo cristão precisa entender, não somos daqui. A gente não pode ficar muito à vontade aqui, a gente não é daqui. Estamos de passagem. E Hebreus fala muito sobre isso. Hebreus 13, Hebreus 11. Hebreus 13, 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente,
mas buscamos a vindoura. Não temos aqui nessa terra uma habitação permanente, nós buscamos aquela que virá, ou seja, buscamos o céu. Em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo também escreve: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos cidadãos dos céus. Você é um cidadão dos céus. Você pode repetir isso? Eu sou um cidadão dos céus. Sua pátria não é aqui. Sua pátria não é essa terra. Você não é daqui, você veio do céu. E para o céu você vai voltar. Você é um cidadão celestial. Não fique tão à vontade aqui. Quem tem um destino para chegar, não se apega com as coisas no meio da estrada. Não fica parado no meio da estrada. Quem tem um destino, não se apega com aquilo que está no meio do caminho. Lá em Hebreus 11, e a gente, quando lê Hebreus 11, depois eu recomendo que você faça isso em casa. Gasta um tempo lá com isso. São os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E ele começa falando lá, desde Noé, Abraão. E existe algo em comum. No verso 13 ele fala, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Sobre todos, existe algo em comum. Eles reconheceram que eles estavam aqui só de passagem. Se você quer ser um herói da fé, se você quer ser alguém que vive pela fé, alguém que realmente vive por aquilo que é eterno, reconheça a todo tempo, você está aqui só de passagem. Você é um estrangeiro. Não fique tão à vontade aqui, você é peregrino nessa terra. Hebreus 11:16, desejavam uma pátria superior, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois lhes preparou uma cidade. Olha isso aqui. Deus não se envergonha de ser o seu Deus. Eu também quero que Deus fale isso de mim. Esse tem que ser o nosso desejo. Que Deus fale isso de nós. Eu não me envergonho de ser o seu Deus, de ser chamado seu Deus. O nosso coração precisa desejar algo que não é desse mundo. Nosso coração precisa ser tomado por aquilo que não é desse mundo, uma pátria superior. Eles desejavam uma pátria superior, eles desejavam os céus, eles estavam caminhando aqui de maneira prática, resolvendo as questões do dia a dia, cuidando de pessoas, servindo, prosperando, mas a mente, a cabeça nos céus, a cabeça nas alturas. É dessa maneira que a gente tem que viver. É sobre isso, ser um peregrino. O que falar de Abraão, por exemplo? Abraão é o arquétipo do peregrino. Alguém que saiu sem ter um mapa, apenas uma palavra de Deus, e viveu toda a sua vida debaixo daquela palavra. Ele não tinha aqui morada permanente. Você sabia que Abraão viveu a vida toda em tendas? Ele nunca chegou a construir uma casa permanente. Ele viveu em tendas toda a sua vida, porque a casa permanente que ele buscava era celestial. Não teve aqui casa permanente. O que falar de Davi? Davi teve pelo menos 2 oportunidades de matar Saul e tomar a coroa. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele não estava preocupado com a coroa terrena. O que realmente ele queria era a coroa celestial. Ele teve 2 oportunidades de antecipar aquilo que os homens queriam, mas não era aquilo que tomava seu coração, não era a coroa terrena que movia seu coração, e ele não o fez, porque ele esperava e ansiava pela coroa celestial. O que falar de Paulo? O homem que morreu sem prestígio social, que ficou nos seus últimos 5 anos preso, num cárcere que era praticamente um buraco, sem janela, sem condições sanitárias algumas. Uma situação extremamente difícil, sofreu 3 naufrágios, foi apedrejado. Morreu degolado. Mas sabe como ele encerra? Segundo Timóteo 4, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo não encerra a vida, ele não fecha as cortinas da vida se lamuriando, triste, arrependido de algo. Ele está feliz. Ele completou aquilo que Deus mandou ele fazer.
satisfeito, porque ele viveu por aquilo que é eterno. Isso precisa nos inspirar, a vida desses homens precisa nos inspirar. O apóstolo Paulo escreve, Romanos 8,18, eu considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que tudo que vivemos aqui, tudo que passamos aqui, não pode ser comparado com a glória que será revelada. E olha, o apóstolo Paulo, nenhum de nós passou por aquilo que ele vai passar. E ele está falando que aqueles sofrimentos, aqueles naufrágios, aqueles açoites, aqueles apedrejamentos, aquelas prisões, nada daquilo se compara com a glória que será revelada. Ei, você está entendendo aí? Você está entendendo isso? Nada nesse mundo se compara com aquilo que será revelado em glória. Você está entendendo essa mensagem? Você recebe essa palavra? Te convido a ficar de pé. O grupo de louvor pode ir subindo aqui. E eu quero terminar com essa frase. Não sai agora. Não sai agora. Presta atenção nessa frase de Leonard Ravenhill. Ele escreveu Por que tarda o pleno avivamento? Se você não leu esse livro, leia esse livro aqui. Por que tarda o pleno avivamento? 5 minutos, presta atenção aqui. 5 minutos dentro da eternidade. Imagine lá você. 5 minutos, você acabou de chegar no céu. Eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais, chorado mais. Basta 5 minutos dentro da eternidade. E a gente vai parar para pensar, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo com aquilo que não importa? Por que eu perdi tanto tempo com aquilo que não tem valor? 5 minutos no céu. Pensar a respeito disso precisa realinhar hoje as nossas prioridades. Enquanto essa canção vai ser ministrada, atrai meu coração, eu quero que você fale com Deus aí no seu lugar. Atrai meu coração. É sobre o nosso coração ser tomado pelo eterno. Aquilo que realmente tem valor. A mensagem da eternidade, a mensagem da nossa vida, a gente precisa viver à luz disso. A gente precisa viver nessa perspectiva. Enquanto essa canção é ministrada, fale com Deus. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser fazer compromisso com Deus, mas você precisa tomar uma decisão a partir de hoje, de viver à luz dessa mensagem, de viver à luz daquilo que é eterno. E não gastar mais a sua vida, tempo, recursos e energia por aquilo que vai ficar. Enquanto essa canção é ministrada, você tem a liberdade, você pode vir aqui, eu quero orar com vocês, que você tenha essa liberdade agora, em nome de Jesus.